Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Abaixa, filho, papai vai fazer uma live. Maravilha. Tá, fecha essa porta aqui, pai. Não, aí fica pra lá. Você fica pra lá. Fecha a porta, filho. Noah, você fecha a porta e fica pra lá. Isso. Maravilha. Glória a Deus. Meus irmãos, esses dias nós fizemos uma reflexão, iniciamos uma reflexão baseado no texto de João, no capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Nós abordamos aqui os versículos 1, 2 e 3, falamos sobre a questão do sofrimento, nós chamamos de teodiceia. Falamos sobre o binômio que há no versículo 1, que Jesus era amigo da família, Jesus amava a família, mas a enfermidade chegou na casa. Então, nós temos o amor e o sofrimento. São dois elementos que estão presentes aqui nesse texto, que se contrapõem, que são contrastantes, são paradoxos, né? E aí eu falei também, com base no versículo 3, da postura de Marta e Maria mediante o sofrimento. O texto diz que elas enviaram um mensageiro até Jesus. Então falei que se você manda o mensageiro é porque você tem a localização, e Marta e Maria sabiam o lugar onde Jesus estava. Mostrei onde Jesus estava na outra Betânia, na Betânia da Pérea. Jesus estava a uns 30, 40 quilômetros de distância, e falei sobre o mensageiro. Nós temos um mensageiro que leva a nossa dor, que leva os nossos questionamentos até Jesus, e o mensageiro da igreja é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas agora nós vamos entrar aqui no versículo 4, João capítulo 11, e versículo 4. Quando o mensageiro chega até Jesus com a seguinte informação: aquele a quem tu amas está enfermo, Lázaro. O texto diz assim, Jesus, ao ouvir isso, disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Missionário Rodrigo Mastequim, Pai do Senhor, meu irmão. Deus abençoe, companheiro. Em nome de Jesus. Olha só, irmão, que interessante. Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. Nós podemos aprender, irmãos, algumas lições aqui nesse texto. Em primeiro lugar, quando eu olho para Jesus aqui nesse texto, ao ouvir a notícia de que Lázaro estava enfermo e posteriormente faleceu, eu não vejo em Jesus nenhuma expressão de desespero. Não há no texto nenhuma conotação. Se você estudar a construção gramatical aqui de João capítulo 11, se você olhar o perfil de Jesus, você vai perceber, irmãos, que em nenhum momento Jesus se desespera com a notícia. É muito interessante e é muito importante nós entendermos o seguinte, que o nosso desespero não desespera Jesus. Jesus não se desespera com o seu desespero. Olha que interessante. O que é que Jesus está demonstrando aqui? Jesus está demonstrando controle. Jesus está demonstrando governo. Jesus está demonstrando aqui soberania. Pelo simples fato de Jesus
não se desesperar, Jesus está dizendo, estou tranquilo. Porque na verdade, irmãos, o texto deixa bem claro que Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus, irmãos, não fazia as coisas aleatoriamente. Jesus não fazia nada sem propósito. Tudo que Jesus fazia, todas as palavras de Jesus, todas as movimentações de Jesus tinham propósitos. É interessante, irmãos, que às vezes nós recebemos uma notícia de que alguém faleceu, ou de que alguém foi acometido por uma doença grave, ou quando nós somos portadores de uma má notícia, nós temos medo de ligar para outra pessoa para contar a notícia, porque nós não sabemos a reação da outra pessoa. É interessante que quando você está ali no ambiente médico ali e o paciente ele está com a piora do quadro ou passando por algum momento mais delicado, os médicos eles têm toda uma forma para tentar amenizar a dor, usar palavras que são sinônimos, que possam trazer, que não sejam tão agressivas, porque eles têm medo ou eles têm preocupação com a reação da pessoa que está ouvindo a notícia. Então nós, como seres humanos, quando ouvimos uma notícia má, uma notícia ruim, a gente se perde, a gente fica frustrado, angustiado, perplexo. Mas Jesus, irmãos, ele demonstra tranquilidade. Irmão, no céu não há crise. Preste atenção nessa palavra. No céu não há crise. Talvez o momento que você está vivendo agora, talvez a situação que você está passando agora, seja uma situação difícil. Talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte. Talvez você esteja passando por uma traição. Talvez você esteja passando por um momento de desesperança, de angústia na sua alma. O seu coração está dilacerado, a sua alma está aflita, você está abatido. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus disse assim, quando vocês forem orar, entrem no teu quarto, fechem a porta e orem a Deus que está em secreto. Jesus está dizendo assim, pode vir à minha presença, lançar as suas dores, lançar a sua aflição, porque no céu não existe crise. Quando você vai para a oração, você está saindo do ambiente hostil, você está saindo de um ambiente beligerante, um ambiente de guerra. Você está então na presença de Deus, entrando numa dimensão espiritual onde há paz e há tranquilidade. E Deus, irmãos, ele tem o poder de nos trazer essa segurança. Ele tem o poder, irmãos, de trazer para nós esse conforto no meio da dor, no meio do sofrimento. Ainda que o seu quadro seja irreversível, ainda que o seu problema seja enorme, eu quero dizer para você, meu irmão, no céu não existe crise. Deus, ele permanece no controle. Ele não se desespera. É por isso que a Bíblia diz, elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? E o salmista responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A Bíblia diz, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a primeira lição que nós extraímos aqui no versículo 4 é que Jesus, ele não se desespera. E o texto continua, ao ouvir isso. Então Jesus primeiro ele escuta, depois ele fala. E isso é um processo. Às vezes, entre o ouvir de Deus e o falar de Deus, há um espaço de tempo. O que é que há entre o ouvir de Deus e o falar de Deus? O silêncio. Existem momentos, irmãos, que a resposta não vem de imediato.
Existem momentos que você clama, mas o céu se cala. Mas você precisa ter convicção. Ele não está falando, mas ele já ouviu meu clamor. Ele não está falando. Eu ainda não vejo nenhum mover espiritual. Eu ainda não vejo nenhuma ação de Deus no meio da crise. Mas o Senhor está e já me ouviu. Amém, meu irmão? Você que vai assistir esse vídeo, entenda uma coisa. Você orou. Você pediu a Deus. E o Senhor ouviu a tua oração. Pastor, mas a resposta não veio. Pastor, mas a porta não abriu. É porque Deus tem um momento certo de agir. Deus não age quando nós queremos. Nosso irmão Rafael José, pai do Senhor Jesus, meu companheiro. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe essa live aí, para que mais pessoas sejam alcançadas. O texto continua. Jesus ao ouvir, estou no versículo 4, João capítulo 11, versículo 4. Aí Jesus ele libera, irmãos, a palavra e diz: essa doença não acabará em morte. É interessante que no grego é justamente essa tradução aqui que eu tenho em mãos, que eu estou utilizando, que é uma versão mais atualizada, que diz assim, ó, essa doença não acabará em morte. Então veja bem, Lázaro estava morto, recentemente morto. A notícia ainda estava fresca, o problema tinha acabado de acontecer. O mensageiro vai até Jesus e diz: o teu amigo Lázaro está enfermo. Então era recente. E Jesus diz assim, ó, essa enfermidade, que foi a razão pela qual você veio até mim, não acabará. Olha, irmãos, o detalhe, a expressão verbal. Minha mãe querida, Deus abençoe minha mãe, Deus abençoe em nome de Jesus. Dona Vardira, minha mãe do coração, minha mãe de sangue, minha mãe biológica. Deus abençoe, mãe, em nome de Jesus. Irmão, olha o tempo verbal da frase. Não acabará, futuro. Preste atenção. Enquanto o mensageiro estava trazendo um problema que acabou de acontecer, Jesus já está decretando o fim dele. Vou repetir. Enquanto o mensageiro estava trazendo um problema que acabou de acontecer, Jesus já estava decretando como o problema ia terminar. Então essa afirmação de Jesus, não acabará. Primeira coisa, Jesus está dizendo, isso vai acabar. Esse sofrimento não é eterno. Essa luta não é para toda a vida, vai acabar. Mas ele coloca o tempo verbal no futuro. Então Jesus estava dizendo, você está trazendo para mim um problema recente, mas eu já estou decretando, eu já estou declarando, eu já estou profetizando como é que essa história vai terminar. Meu Deus! Meu irmão, olha que coisa interessante, nós olhamos o problema frontalmente. Mas Jesus, irmãos, ele já vê como que o problema vai terminar, como que a situação vai acabar. Porque Deus, irmãos, ele é atemporal. A temporalidade de Deus faz com que Deus consiga enxergar as coisas de uma dimensão, de uma visão diferente da nossa. Nós estamos no meio de uma tempestade, nós estamos no meio de uma crise. Os nossos olhos, eles só conseguem enxergar aquilo que está diante de nós, mas Deus já está vendo o final. Deus, ele já sabe como é que essa história vai começar antes que ela comece. Aleluia! Glória a Deus! Você lembra quando o povo de Israel foi atravessar o Mar Vermelho? A Bíblia diz que veio um vento oriental. O vento oriental é um vento que vinha do deserto. Em relação à posição que o povo de Israel estava, o deserto estava do outro lado do mar. Então o vento oriental, irmãos, era um vento que estava do outro lado do mar. Eles estavam desse lado e o vento oriental do lado de lá. Então o povo de Israel estava aqui e o vento oriental veio daqui. Quando o Mar Vermelho se abriu, irmãos, a Bíblia diz que o povo passou a pés enxutos.
Ou seja, o povo passou a terra seca. Por quê? Porque na verdade o mar já abriu de trás para frente. Ou seja, na frente, na visão do povo de Israel, o mar estava fechado. Mas do outro lado ele já estava abrindo, meu irmão. É o que Deus está falando para você nessa tarde. Talvez a porta está fechada para você, mas para Deus ela já está abrindo. Para Deus já está aberta. Quem sabe você está chorando agora, quem sabe você está triste agora, mas lá na frente, dentro de uma perspectiva divina e espiritual, você já vai cantar o hino da vitória, o nome do Senhor já vai ser glorificado. Querida irmã Vânia, paz do Senhor, minha irmã, missionária Vânia Torres, Deus abençoe, em nome de Jesus. Você está entendendo, irmãos? Nós enxergamos a tempestade, mas Deus vê o fim dela. E olha que Jesus disse, ó, essa doença não acabará em morte. Glória a Deus. Só que é interessante, irmãos, olha isso aqui, eu até anotei aqui para trazer para vocês, que a resposta de Jesus parece contrariar a realidade. Por quê? Porque Jesus disse, não acabará em morte, mas Lázaro morreu. Parece contraditório. Mas isso revela para nós o seguinte: a última palavra não é da circunstância, a última palavra é de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou repetir, irmãos, para você dar glória. Eu vou até botar agora um fundo musical, agora fiquei animado, hein? Oh, aleluia! Eita, compartilha essa live aí, irmã Vânia. Preste atenção nessa palavra. A última palavra, escute isso aqui, meu irmão. A última palavra não é da circunstância. A última palavra é de Deus. Pastor, mas o médico falou que acabou. Mas o que é que Jesus falou? Jesus não falou que acabou. Você vai ficar com a palavra de quem? Qual é a palavra que importa, irmãos? Qual é a palavra que importa para nós? É a palavra de Jesus, meu irmão. Tem um hino que diz assim, ó, não acabou, espalharam por aí. Ó, tô ligando aqui, irmão, para botar um fundo musical. Nossa irmã Rosana Maria Silva, Deus abençoe. Compartilha aí, minha irmã, ajuda nós aí. Compartilha esse link. A última palavra não é da circunstância, meu irmão. A última palavra de Jesus. O advogado diz que não tem mais jeito, mas o advogado dos advogados está dizendo, a causa está nas minhas mãos. O médico desenganou, mas a última palavra é de Jesus, irmão. Olha isso aqui, ó. Aleluia. Ainda tem vida aí. Irmão, em Eclesiastes capítulo 9 está escrito: mais vale um cachorro vivo do que um leão morto, porque enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. Ainda há esperança. Não acabou, meu irmão. Senhor, mas Lázaro morreu, mas a última palavra está com Jesus, ele está no controle. Ele sabe o que está fazendo.
Ele sabe o momento de agir, Ele sabe o momento de operar, irmãos. Aleluia. Quem é que pode dar glória aí, meu irmão? Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Coisa linda, irmãos. A resposta de Jesus contraria a realidade. Em segundo lugar, que eu aprendo com as declarações de Jesus, é dor com propósito. Jesus mostra que há um propósito nessa doença. Meu irmão, existe um plano de Deus. Existe um propósito de Deus em tudo isso. Eu disse aqui, irmãos, no começo, que Deus não faz nada à toa. Deus não é Deus de aleatoriedade. Deus não faz as coisas no escuro, Ele faz com planos. Ele faz com propósitos. O patriarca Jó disse: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Ele tem planos, Ele tem propósitos. Pastor, e qual é o propósito? Jesus revela aqui no texto: para que o meu nome seja glorificado, para que Deus seja glorificado. Jesus está dizendo, através dessa enfermidade que você está passando, através dessa situação que você está vivenciando, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Oh, glória. Glória a Jesus. Você não entende agora. Nós não entendemos muitas vezes. Mas nós precisamos confiar, irmãos, que Deus ele tem planos, que Deus ele tem propósito em tudo isso. Esta enfermidade não acabará em morte, mas o nome do Senhor será glorificado. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa tarde, meu irmão. João capítulo 11, versículo 4. Depois nós vamos terminar este texto. Nós analisamos já o versículo 1, o 2, o 3 e hoje nós analisamos o versículo 4. Então guarde essa palavra no seu coração. Jesus ouviu o teu clamor. Jesus ouviu a tua oração. Mas a resposta ainda não chegou, porque são duas coisas distintas. Primeiro Jesus ouve e depois, no momento dele, na hora dele, ele vai agir, ele vai operar. Mas antes dele operar, ele vai revelar o propósito. Ele vai dizer aqui, ó: esta enfermidade não acabará. Entenda, quando você está entrando num problema, Jesus já sabe o fim dele. É por isso que Jesus, no versículo 40, diz para Marta e Maria: se vocês crerem em mim, vocês verão a minha glória. Jesus já sabe como é que essa história vai terminar. E eu vou liberar, irmão. Essa história não acabará em luto. Essa história não acabará em tristeza. Essa história não acabará da pior forma possível. Independente do que aconteça, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque você pertence a Ele. A sua família pertence a Ele. Os meios pelos quais Deus é glorificado são dele. Ele que sabe. Ele que faz. Nós somos barro. Nós não podemos dizer ao oleiro o que o oleiro tem que fazer. Por exemplo, nós temos em Atos capítulo 12, a morte do apóstolo Tiago, que foi o primeiro apóstolo martirizado nos primeiros séculos da igreja. Mas no mesmo texto nós temos a libertação do apóstolo Pedro. O Deus que permitiu Tiago morrer
Foi o mesmo Deus que tirou Pedro da prisão. Então pergunto, o Deus que tirou Pedro da prisão não tinha poder para livrar Pedro da morte? Tiago da morte? Claro que tinha. Mas é que Deus tem planos distintos na vida de pessoas distintas. Deus olhou para Tiago e disse: você vai ser glorificado através da morte. Meu amigo Ilgner Fernando, lá de, acho que é Itapeva, né? Aquela região, Itaberá. Deus abençoe, meu querido. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Que a palavra de Deus venha agir no seu coração, venha agir na sua mente, venha agir no meio da sua família. Preste atenção, irmãos. Jesus olha para Tiago e diz: você vai ser glorificado, meu nome vai ser glorificado na sua vida. De que jeito? Através da sua morte. Deus permitiu Tiago morrer, porque Deus tinha um plano maior. E Pedro, Deus queria livrar. A hora de Pedro não tinha chegado. Quem é que entende? Quem é que entende os caminhos de Deus? A uns Deus leva, a outros Deus livra, e o nome dele é glorificado, porque ele é Senhor. Nós não conseguimos entender, irmãos, nós choramos, nós sentimos as dores, mas nós devemos manter a nossa confiança inabalável, inalterável no Senhor. Entenda, meu irmão, que a resposta de Jesus, ela pode contrariar a realidade. A realidade pode dizer que acabou. Mas a última palavra é de Deus. Jesus não ouve, aliás, Jesus ouve, mas não age de imediato. Você tem que entender o seguinte: o céu já respondeu. A resposta só ainda não chegou, mas ele já respondeu. Vai chegar. Amém, meu irmão? Receba essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê maturidade para enfrentar os dias maus, porque os dias maus vêm. Os dias maus chegam para todo mundo passa por esse processo, todo mundo passa pela dor, pelo sofrimento. Mas é o mesmo Deus que está com você, Ele está comigo. O mesmo Deus que esteve com Daniel na cova dos leões. O mesmo Deus que esteve com Ananias, Misael e Azarias na fornalha de fogo. O mesmo Deus que esteve com José. O mesmo Deus que esteve com Elias, com Eliseu. O mesmo Deus que levantou profetas. O mesmo Deus que levantou juízes. É o mesmo Deus que está conosco, que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. E Jesus nos deu o seu bendito Espírito. Jesus foi morto. Ao terceiro dia ressuscitou. Depois de 40 dias foi assunto ao céu. Mas Jesus disse: eu envio sobre vocês o Consolador. Vocês não ficarão órfãos. O meu Espírito estará com vocês, habitando em vocês. Então, meu irmão, o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Amém? Que Deus continue abençoando você e a toda a sua família, em nome